A mensagem de hoje, ela está exatamente no versículo do dia. E o que é que diz o Salmo 85, 9? Está escrito assim: certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra. Para que a glória habite em nossa terra. Então, vamos entender aqui. Nós estamos vivendo o mês da salvação. Salvação, no livro sagrado, é uma palavra muito ampla, que não significa apenas o direito de você morar no céu, mas o direito de você ser curado, de você prosperar, de você ser liberto do pecado, de você ser uma pessoa feliz em Deus. Então a palavra salvação é muito grande, também diz respeito à libertação e cura, enfim, todos os milagres. Agora uma coisa que eu quero te chamar a atenção, dentro desse versículo, que é o Salmo 85, 9, que nós acabamos de ler, que esse milagre não é para todos. Que é isso, pastor? Olha o que Deus está dizendo aqui, ó. Certamente que a salvação, ela está perto de quem? Do que os temem. Nós temos que aprender que o milagre da cura, o milagre da prosperidade, o milagre da saúde, da salvação da família, está perto, mas não está perto de todos. Ele está dizendo aí que está perto de todos aqueles que temem, dos que temem a Deus. E o que vem a ser temer a Deus? Tem pessoas que não entendem o que significa a palavra temor. Elas confundem muito com medo. Não, o temor é um respeito que nós temos pelas coisas de Deus. É o respeito pelas coisas de Deus. Então, quem respeita as coisas de Deus, quem tem esse temor, a salvação, o milagre, a bênção, está bem mais perto dele do que ele imagina. Está bem mais próximo dele do que ele imagina. Não sou eu que estou inventando essas palavras, não. Olha o que o salmista diz aqui, ó. Certamente, ou seja, com certeza, que a salvação está perto, não é de todos, mas daqueles que o temem. É daqueles que respeitam a Deus. Uma certa feita, uma pessoa perguntou para mim assim: por que o senhor não faz isso? Porque o senhor é crente, é religioso? Eu disse para ele: nada disso. Esse negócio de crente, religião, isso aí não serve para nada. Eu não faço isso porque eu temo a Deus. Mas o senhor tem medo de Deus? Não, eu respeito a Deus. A pessoa que respeita a Deus, ela não vai falando qualquer besteira. Ela vigia o que ela fala. Ela vigia o que pensa. Tudo porque o pensamento e as palavras e as atitudes podem ofender a Deus. Podem ofender. E aquele que teme a Deus, ele sempre vigia a sua vida, o seu procedimento, para não desrespeitar o Deus Todo-Poderoso. Aí eu faço uma pergunta para vocês, uma pergunta muito interessante: de onde é que vem a nossa salvação? A nossa salvação vem do Senhor, correto? E o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele tem colocado, você sabia que todos nós temos um anjo da guarda? Esse anjo da guarda é o Senhor Jesus. A Bíblia não diz, aí é que eu vou entrar ligando com o assunto que nós estamos falando hoje. O Salmo de capítulo 34, versículo 7. Vamos ler? Salmo 34, versículo de número 7. Olha que interessante esse salmo aqui, gente. Isso aqui é para a gente colocar no coração e meditar, ó. O anjo do Senhor. Quem que é o anjo do Senhor? É o Senhor Jesus. Acampa-se ao redor do quê?
dos que o temem e os livra. Então veja que a condição, então na primeira pergunta que eu fiz, que a nossa salvação vem de quem? Vem de Deus, vem do Senhor. E Jesus também é Deus, ele disse, eu e o Pai somos um. Então, o temor do Senhor, o anjo do Senhor, perdão, acampa-se ao redor daquele que teme. A condição para o Senhor Deus acampar ao seu redor é o temor. Quando você deixar de temer a Deus, o anjo do Senhor sai de perto, você fica sozinho. Porque ele está dizendo que o anjo do Senhor se acampa ao redor só daqueles que temem, pessoal. É por isso que às vezes a pessoa faz uma oração e ela não recebe resposta, que Deus não está ali, ela não respeita Deus. Isso é muito sério o que Deus está falando aqui. Se a nossa salvação, ela vem de Deus, então o anjo do Senhor tem que estar sempre, que é o Senhor Jesus, ele tem que estar sempre ao nosso redor. E qual a condição dele estar ali? É o temor a Deus. Porque nós lemos o Salmo 85, 9, que certamente a salvação está perto daqueles que temem. Pessoal, nós precisamos temer mais a Deus. Às vezes, as pessoas, elas ouvem a palavra de Deus, mas elas não temem. Olha o que diz lá no livro de Abacuque, capítulo 3. Vamos lá para o livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 3, versículo 2, a parte A do versículo. Abacuque 3, 2 está escrito assim, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Olha só. Eu ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. O que ele está querendo dizer? Eu ouvi, Senhor, a tua palavra e respeitei. Às vezes as pessoas ouvem a palavra de Deus, mas não respeitam. Elas saem da casa de Deus e saem fazendo exatamente o contrário daquilo que elas ouviram. E esta é a maior falta de respeito que a pessoa tem com as coisas de Deus. Quando ela ouve, sabe o que é certo, mas faz o errado. Sabe o que Deus quer que ela faça, mas ela faz completamente o contrário. Então, meus irmãos, preste bem atenção. Ele diz, eu ouvi a tua palavra e temi, ou seja, respeitei. Pessoal, quando a gente aceita Jesus, nós não começamos totalmente ligados. Deus vai nos purificando. Existem ainda talvez algumas práticas que às vezes nós não deixamos. E nós passamos a deixar quando a gente ouve a palavra. A gente vai entendendo que aquilo é errado. E porque a gente teme a Deus, a gente vai abandonando essas coisas. Vai abandonando. Não é só em termos de coisas erradas. Mas às vezes abandonar um plano que é seu e não de Deus. Por exemplo, quando Deus me chamou para pregar o Evangelho, eu tinha o meu plano. Que não era pregar o Evangelho. Eu tinha outro plano para a minha vida. E o que eu tinha de plano para mim não era errado. Mas não era o plano de Deus para mim. Quando eu ouvi a palavra de Deus, eu senti que Deus estava me chamando para pregar o Evangelho. Eu respeitei. Deus, se é isso que o Senhor quer que eu faça, então eu deixo agora todos os meus planos de lado para seguir o plano do Senhor, para seguir a vontade do Senhor para a minha vida. De repente você tem um plano, e o seu plano é bom, não é errado aos olhos de Deus, e você está insistindo naquilo, e Deus já falou que não quer isso para você. Deus já falou que não quer essa situação para você, e você está insistindo. Meu irmão, me perdoa a expressão, você vai quebrar a cara.
Porque você está seguindo o seu plano. Apesar de não ser pecado, não é a vontade de Deus para você. Existem duas vontades: a vontade permissiva e a vontade real de Deus. Quando você está na vontade permissiva, não é pecado. Você está na sua vontade, no seu plano, não é pecado. Porém, ali o diabo tem acesso à sua vida. Agora, quando você está na vontade real de Deus, o diabo pode tentar de todas as maneiras que ele não consegue tocar em você. Por exemplo, Deus me tirou lá de Belo Horizonte, lá do estado de Minas Gerais. Nós tínhamos uma igreja toda estruturada lá, um templo para 2.000 pessoas. Já tínhamos espalhado igrejas por todo o estado. O trabalho estava estabilizado. Se eu disser para você que eu não tinha plano de ficar mais tempo lá, eu tinha. Mas quando o missionário R.R. Soares orou, me chamou para conversar do que eu achava desse projeto que ele tinha para Manaus, eu disse exatamente o seguinte para ele: eu estou à disposição. Eu prefiro sofrer, não que seja sofrimento aqui, nada disso, mas eu prefiro comer farinha pura, estando no plano de Deus, do que comer caviar fora do plano divino. Se bem que caviar é ruim demais, né? Esse trem só tem fama. Esse caviar é ruim demais. Quem já comeu caviar? Gostou? É ruim demais, né? Meu Deus do céu. Então, ainda que você, às vezes a pessoa está no plano dela, e ela está no bem bom, mas não é a vontade de Deus. Eu prefiro passar a luta que for, como diz lá na minha terra, passar o perrengue que for, mas na vontade de Deus. Porque eu sei que aquilo que o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Ainda. Então veja bem, meus queridos, quando a pessoa teme a Deus, Deus fala com ela, por temer a Deus, por respeitar a Deus, ela abandona até o plano dela por causa do plano de Deus. E isso, pessoal, Jesus nos ensinou. Quando Jesus estava orando lá no jardim do Getsêmani, ele orou assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Que cálice era esse que Jesus estava falando? Era o cálice da morte. Ele pediu para Deus passar dele aquele momento. Se a oração de Jesus terminasse ali, a nossa vida hoje, mas graças a Deus, que depois tem uma vírgulazinha, Jesus continua dizendo assim: no entanto, seja feita a tua vontade e não a minha. O que Jesus fez? Abriu mão do plano dele por causa do plano de Deus. Isso é temor, isso é respeito. Por isso que a salvação hoje está perto de mim, está perto de você, está perto de todos nós. Amém? É você temer, é você respeitar, é você abrir mão, às vezes, de uma coisa que é até vantajosa para você, mas que não é o plano de Deus. Quando a pessoa teme a Deus, ela é capaz de abrir mão. Ela é capaz de dizer: Deus, eis-me aqui, Senhor. É isso que o Senhor quer? Eu vou fazer. O temor a Deus é isso. É o que o Abacuque está falando aqui. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, e respeitei. Às vezes a pessoa ouve e não respeita. E o que é que diz que ela respeita? Se ela está respeitando ou não. É se ela praticar aquilo ou não. Se ela não pratica, significa que ela não respeitou o que ela ouviu. Agora, se ela praticar, significa que ela está fazendo o quê? Respeitando, se ela praticar.
Se você pratica, você respeita. E se não praticar? É falta de respeito, não é? Às vezes nós fazemos com Deus como aquele rapazinho faz. O pai fala para ele assim: filho, olha, amanhã o teu pai vai sair mais cedo. Bem mais cedo, não vai dar para ir à padaria comprar o pão e o leite, mas você vai fazer isso. Você vai, compra o pão e o leite, seus irmãos tomarem o café para estudar. Você vai e faça isso. Tá bom, pai? Sim, senhor. Aí o pai sai de madrugada. O filho, o relógio desperta. Eu vou dormir mais um pouquinho. E passa da hora e não faz o que o pai mandou. Pai chega depois do trabalho. E aí, filho, fez o que o pai mandou? Pai, eu perdi a hora, não fiz. Ele respeitou o pai dele? Não respeitou. Porque se tivesse respeitado, ele teria feito o que o pai mandou. A mesma coisa é com Deus. Se nós respeitamos a Deus, a gente faz o que Ele manda, sem questionar. É aí que está o segredo de nós sermos abençoados. É aí que está o segredo de recebermos a grande vitória. Por isso, vamos voltar aqui para o cartão. Nós começamos aqui no Salmo 85, 9. Por isso que está escrito: certamente que a salvação está perto daqueles que o temem. Está perto daquele que teme, que respeita o Senhor, que faz o que Deus manda, que não é desobediente, que não é aquela pessoa que vira as costas para Deus e não quer saber de fazer o que Deus está mandando. Por isso que tem gente aí orando, não recebe nada. A salvação está longe dele. Está longe. Ele não está fazendo o que Deus está mandando, não está obedecendo a Deus em nenhum momento. Está dando para entender o que eu estou falando, pessoal? Quem é que está entendendo? Então eu estou falando da salvação, que a salvação é a bênção completa. E que essa salvação, ela está perto daqueles que têm um temor a Deus, que é o respeito pelas coisas de Deus.